A gente tem falado sempre aqui sobre a fase ruim que o governo Lula está enfrentando, com a popularidade em baixa e uma tensão clara ali entre os poderes, apesar de muitas vezes negar que haja algum tipo de divisão, né? E o presidente está tentando reagir de alguma forma. Ele cobrou mais articulações por parte dos ministros e já marcou um encontro que deve acontecer essa semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mara, o presidente chegou, inclusive, a dar uma puxada de orelha mesmo nos ministros, né? Renata, exatamente. E é algo que a gente já vinha falando desde a semana retrasada, né? Que ele não estava nada satisfeito com a questão dessa relação dos ministros com o Congresso. E aí hoje ele deu uma puxada de orelha até no vice-presidente e também ministro, né, de Desenvolvimento, de Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin. Ele pediu para que Alckmin fosse mais ágil e conversasse mais com o Congresso. E Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele pediu para que Fernando Haddad pare de ler o livro um pouco, ler os livros um pouco e vá conversar com o Congresso, conversar mais com as bancadas. Mas ele não chamou a atenção só de Alckmin e Haddad, não. Ele chamou a atenção também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e pediu para que eles conversem mais com o Congresso. Na verdade, o que a gente percebe, né, Renata, é o presidente Lula dando um recado para o Congresso de que realmente sabe que é importante o Palácio do Planalto dialogar com o Congresso Nacional. Inclusive, todos, né, já estavam nessa expectativa de que o presidente entrasse em meio a toda essa crise. Crise, entre aspas, né, Renata? Porque desde, como a gente falou na semana retrasada, desde o ano passado, desde o final do ano passado, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já não estava muito bem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na semana passada, houve aquele encontro na sexta-feira, que a gente até conversou aqui a respeito do que estava acontecendo, a respeito da agenda no Congresso, e os ministros saíram dessa reunião com o presidente Lula, dizendo que não havia nenhuma crise com o Congresso, inclusive essa troca de farpas entre Arthur Lira e Alexandre Padilha já era algo, já estava superado, já era algo superado. Mas a verdade é que hoje o presidente Lula, o Palácio do Planalto, sabe da importância dessa questão do diálogo com o Congresso, independentemente, Renata, de oposição ou não. Isso porque o presidente Lula sabe que tem pautas importantes e que podem aí também prejudicar os planos do Palácio do Planalto, principalmente em torno da questão da economia do país. Entre essas pautas, né, tá aí a PEC quinquênio, que é considerada pelo Palácio do Planalto uma pauta bomba. Isso porque a pauta que é apoiada por Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ela estabelece que os servidores, magistrados, defensores públicos, né, e juízes e promotores recebam a cada 5 anos um benefício de 5% de reajuste no salário. Então, mas isso pode trazer aí um impacto para a economia do país de aproximadamente mais de 40 bilhões de reais. Então, o governo quer fazer a negociação em relação a essa PEC, né, essa PEC quinquênio. Além disso, tem a questão da PERSE, que o governo mandou, que é a reoneração de alguns setores, de alguns blocos do setor de eventos. Então, o governo sabe que vai ter que trabalhar isso, pode ter uma dificuldade, porque o governo, nesse momento, que ele precisa arrecadar mais. E aí, além disso, tem também a questão das saídas temporárias dos presos no país, que o governo vetou, mas sabe que a oposição tem trabalhado para
derrubar esse veto. Então, o governo sabe mais do que nunca nesse momento que precisa dialogar com o Congresso. Então, a gente vê esse movimento do presidente Lula, Renata, de mais para poder mostrar, olha, Arthur Lira, olha, Pacheco, eu estou aqui, eu estou a par do que está acontecendo, porque muitos se queixaram, principalmente Arthur Lira, de que o presidente não estava colocando a mão na articulação. Então, por isso, o presidente vem a público e puxa, né, a orelha dos seus ministros para que eles conversem mais. E, na verdade, não está errado, Renata. Tem que conversar mais e foi como o próprio presidente Lula falou, né, hoje, quando foi anunciar aí o programa para as microempresas, que política é isso. Se você não dialogar, então você nem deveria ter entrado na política, porque política realmente é diálogo. Então você só consegue fazer uma articulação eficiente se você não fizer bico para ninguém, né? Então você muitas vezes tem que engolir. O recado que o presidente falou é o seguinte, ó, você tem que engolir até mesmo as diferenças da questão de ideologia e tudo mais. Então você tem que conversar com o Congresso. Esse foi o recado que ele quis passar, viu, Renata? Fazer política de fato, né, Mara? Agora vamos ver se funciona, né? Porque a gente sabe que, no fundo, o que os parlamentares querem não é uma conversa terceirizada com os ministros, né? Eles querem estar ali com o presidente mesmo, tirar aquela foto clássica, mostrar a proximidade, a influência. E nesse mandato, né, no terceiro mandato do Lula, ele tem feito menos essa aproximação assim. Então vamos ver se essa chamada de atenção nos ministros vai ser suficiente aí para gerar essa aproximação aí.